também com saída conturbadas também em alguns momentos. A gente fala, professor André Regis, vamos falar alguma coisa que interessa diretamente ao povo, né? Essa crise toda, parece que a crise está diminuindo lá fora, parece que ela já chegou no ápice e agora começa a declinar. Qual é a sua avaliação? Não há nenhum sinal de que isso esteja acontecendo, não. Aliás, ninguém sabe ao certo quando ela irá, vamos colocar assim, diminuir. O fato é que nós estamos vivendo um momento muito triste, não é, da história da humanidade nesse sentido, porque são muitas pessoas que estão agora numa situação de muito desespero. Viu ontem na televisão a situação dos brasileiros no Japão, né? Passando privação. E o termômetro, Samir, é a economia americana. Então, é você olhar para os Estados Unidos nesse momento. Quando os americanos começarem a se recuperar, significa que o mundo vai se recuperar, porque o que puxa a economia mundial é a economia americana. Porque na medida em que a economia americana ela entrou em crise, ela deixou de importar da China, por exemplo. E a China deixou de importar do Brasil. Então, isso é em escala global. Os Estados Unidos constituem o maior parceiro comercial individual de qualquer país do planeta, praticamente. Em regra é isso. Então, quando eles se recuperarem, a gente se recupera. Então, mais ou menos o termômetro é esse. Então, é torcer para que a crise lá nos Estados Unidos ela ceda, o que não é fácil, porque eles têm uma situação de muita diversidade, inclusive por conta da guerra no Iraque, muitos recursos que são gastos com algo que não traz, vamos dizer assim, benefício direto para a população americana, é um gasto que não tem como eles de uma hora para outra deixarem de ter. Então, nesse momento é acompanhar os desdobramentos dessa crise nos Estados Unidos. E aí a gente vê também como a economia global ela está integrada, não é? Ou seja, quando o Brasil passou esses últimos 5 anos muito bem, é porque estava puxado pela economia mundial. Então, e agora? Quando a economia mundial ela dá essa desacelerada, a gente começa a sofrer as consequências negativas disso, né? Então, lamentavelmente, diferentemente do que o presidente afirmou, não é uma marolinha. A nossa situação aqui é desesperadora, muita gente perdendo emprego, o consumo caindo, a renda caindo, pessoas que haviam feito a transição das classes C e D para a B, estão retornando agora para as classes, as escalas menores, as escalas inferiores, ou seja, do ponto de vista do poder econômico. É uma situação difícil. E muita gente também, a situação vai demorar até para essas pessoas se recuperarem aqui no Brasil, porque quando houve uma melhora na condição de vida, no padrão, muita gente fez dívida. E agora perderam a condição, estão desempregadas com a dívida, estão ganhando menos com dívida. Ou seja, há uma necessidade muito grande de se ter uma atenção especial com essas pessoas que acreditaram que a economia brasileira ela estava vivendo um momento virtuoso. Ou seja, a economia brasileira, na verdade, ela tem uma fragilidade muito grande ainda desse atrelamento à economia externa, principalmente na necessidade de se refinanciar, de refinanciar o Estado, né? O Estado precisa constantemente tomar dinheiro emprestado para fazer face às suas despesas. Hein, Raul? É que Pernambuco, que é um dos estados mais violentos do Brasil, necessita da ajuda do governo federal para que a gente possa sair dessa situação lamentável de insegurança. E os programas do governo federal para a área de segurança praticamente vão ser paralisados, na medida em que o Ministério da Justiça teve cortes drásticos, ou seja, a União, que já vinha ajudando pouco nessa área, vai ajudar muito menos, que é uma área absolutamente sensível de interesse do pernambucano, que é o combate à violência. André Regis, é muito fácil dizer agora que o governo deveria ter agido assim, assado, que agora está fácil ver como é que deveria ter agido. Vocês que são de partidos de oposição não estão muito radicais não contra Lula? Não, Samir, tudo que foi dito aqui foi antecipado lá atrás. Tudo. Não há nada aqui. Quando o governo aumentou a despesa,
todo mundo alertava, está errado. Criando tantos cargos comissionados, colocando para dentro pessoas que não estão qualificadas a exercerem o mandato, gastando com publicidade da forma como o governo gasta. Ou seja, o custeio, tudo que Raul falou em termos de aumento de custeio, isso foi absolutamente antecipado. Todas as bancadas aqui, democratas, estavam lá no Senado criticando e mostrando que esse caminho estava errado. Porque o que o governo fez foi se basear no pilar da estrutura macroeconômica do governo Fernando Henrique, câmbio flutuante, regime de meta de inflação, superávit primário. Tudo bem, do ponto de vista da estrutura macroeconômica, mas do ponto de vista do gasto, não, isso foi antecipado. O governo ele tem feito do PAC um instrumento de mercado, de marketing político. Ou seja, e isso é caríssimo. Dizem que a cifra já atinge aí uma casa de 1 bilhão o que o presidente gasta, porque toda vez que o presidente se desloca, é o avião, é Polícia Federal, é combustível. Mas o presidente do seu partido, que era do seu partido, Fernando Henrique, só vivia no exterior, né? Diziam até que ele era administrado de costa para o Brasil. Veja só, na época se dizia isso, né? Se você fizer agora um comparativo entre o que Fernando Henrique viajou e o que Lula viajou, todo mundo vai ficar surpreso de saber que o presidente Fernando Henrique viajava pouco.